Bom dia! Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, sendo recebido por você, aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde você está. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te perguntar, até quando você vai permitir que o teu passado interfira na sua vida? Essa pergunta é um pouquinho dolorida, né? Há um tempo atrás eu estava num processo de terapia, eu estava num consultório terapêutico do Alexandre Chaves, e ele, no meio da conversa, ele me fez uma pergunta que me paralisou. Ele me perguntou, por que que a opinião das pessoas é tão importante para você? Ou por que que a opinião das pessoas interfere tanto na sua vida? Num primeiro momento eu quis argumentar, falei que não me importo, eu levo a minha vida e tal, e não sei o quê. Mas aquilo mexeu de uma forma tão grande comigo, que depois que eu fui embora daquela sessão, eu fiquei me perguntando aquilo, eu fiquei me perguntando por que que realmente é tão importante para mim a opinião das pessoas, ainda que eu achava que não fosse. Um dia, eu caminhando, me fazendo essa pergunta e começando a pensar na minha história, na história da minha vida, no meu passado, eu relembrei de um fato que para mim especialmente é muito doloroso. No tempo, ou no dia, ou no momento, quando eu perdi a minha mãe por um acidente de carro. Nós sofremos um acidente e horas depois desse acidente minha mãe acabou morrendo. Só que o que aconteceu dias antes foi o que realmente marcou toda a minha história. Um dia eu era criança, eu tinha 7 anos de idade e eu tinha ouvido falar que se você deitasse dessa forma, com os braços atrás da cabeça, fechasse os olhos e ficasse deitado, aquilo ali poderia causar a perda de um ente querido na sua vida. E aquilo, para uma criança, imagina o peso que tem. E foi exatamente isso que eu fiz. E eu lembro como se fosse nesse momento, um dia eu deitado em casa com a mão para trás e falando, isso não tem nada a ver. Dias depois, semana, eu não lembro certinho, eu sei que nós sofremos um acidente de carro e minha mãe faleceu. Vocês não fazem ideia, ou talvez imaginem, o trauma que isso criou dentro de mim, as dores que isso criou dentro de mim. E eu não havia percebido, passei toda a minha vida, e toda a minha vida foi impactada por isso. E eu não percebia que isto fazia com que, para mim, na minha experiência, na minha vida, eu desse tanta importância à opinião das pessoas, mesmo achando que não dava. Eu sempre acreditei que que eu não me importava. Eu vivia a minha vida, eu faço as coisas do meu jeito, sem me importar muito com o que as pessoas falam. Mas nessa sessão, quando o Alexandre me fez essa pergunta e logo depois eu tive que voltar todo o passado, eu tive que pensar toda a minha vida, eu descobri que sim, que a opinião das pessoas, elas acabam impactando muito o jeito de eu ser, de eu pensar, de eu viver. E eu percebi que eu acabei me encapsulando, entrando dentro de uma cápsula em mim mesmo, no qual a opinião das pessoas, elas são tão importantes, elas afetam tanto minha forma de ser, que eu não havia percebido isso. Que eu não havia percebido que muitas das minhas atitudes, ou melhor ainda, que eu não sou quem realmente deveria ser, que eu não faço o que realmente deveria fazer, que eu não me expresso do jeito que eu realmente deveria me expressar, que eu não tenho a liberdade de falar o que realmente gostaria de falar, porque eu aprendi a me encapsular por causa de um evento que aconteceu na minha vida. Aquele evento, é óbvio que no meu caso foi extremamente doloroso. Eu perdi minha mãe, eu tinha 7 anos de idade, estava se fechando ali a formação do meu caráter. Então, realmente isso teve um peso a mais. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quantas coisas já aconteceram na sua vida? Quantas palavras você já ouviu? Quantas situações você já passou? E isso, ou seja, na tua infância ou momentos recentes, que isso tem te encapsulado, que isso tem feito com que você não seja realmente quem você é, que você não viva a vida como você realmente deveria viver. E hoje eu quero te falar, não é o teu passado que diz quem você é, não foram seus erros, não foram seus acertos, não são os teus traumas que vão te segurar. Você tem que aprender a recontar a sua história, a ressignificar a tua história. Eu quero te dizer hoje, olhe para o teu passado de forma distanciada, olhe para ele e fale para você
Eu não sou o meu passado. As minhas experiências do passado, sim, elas me trouxeram até aqui, mas não são os meus traumas, as minhas dores, uma palavra maldita, uma ação mal interpretada que realmente significa o que eu sou, tá? Então hoje eu quero te dizer, não viva preso no seu passado. Você é livre para viver o seu presente e sonhar o teu futuro. Beijos!